Oi, minha querida. Obrigada por chegar mais um dia nesse cantinho das avós. Quando a gente chega aos 80 anos, aprende que nem toda história começa com amor. Algumas começam com cansaço. Eu sei disso porque vivi essa verdade na pele. E hoje, sentada aqui na minha poltrona de sempre, com o rádio tocando baixinho, uma música antiga, ainda consigo sentir o cheiro daquele dia. Cheiro de ferro enferrujado, misturado com fumaça de carvão. Cheiro de despedida que a gente não entende quando criança, mas que fica marcado para sempre. Meu nome é Helena. Tenho 80 anos, cabelo todo branco, mãos que tremem um pouco quando seguro a xícara de chá e uma história que carrego há tanto tempo que às vezes parece que aconteceu com outra pessoa. Mas não aconteceu. Foi comigo, com meus irmãos, com minha mãe. E começou num dia de céu cinzento, quando ainda éramos crianças pequenas e o mundo era muito maior do que a gente conseguia entender. Meu pai morreu quando eu era ainda bem pequena. Lembro da voz grossa, do cheiro de sabão de sebo que ele usava, do jeito que assoviava. Mas o dia que saiu de casa pela última vez, esse eu não lembro. Foi de manhã cedo. Trabalho na estrada, carregando madeira. Saiu e não voltou. Dizem que foi rápido, mas a gente sofreu. Minha mãe sofreu de um jeito que nem nome tem. Depois disso, a casa foi ficando escura. Minha mãe, que antes cantava enquanto lavava roupa no tanque, foi ficando quieta. Brava. Não era raiva da gente. Era esgotamento de mulher sozinha com 3 filhos pequenos, casa pobre, comida curta. Éramos 3. Meu irmão mais velho, Paulo, sempre foi responsável. Já tentava ajudar, carregava água, ficava quieto quando não tinha comida. Eu era a do meio, observadora. E tinha meu irmão caçula, Luiz. Pequenininho, magrinho, ainda pedia colo, ainda chorava à noite. Minha mãe tentou, lavava roupa para fora, costurava, fazia bolo de fubá para vender. Mas nunca era suficiente. E o peso foi crescendo até que um dia ela não aguentou mais. Eu via nos olhos dela o cansaço que não passava com sono. A tristeza que não passava com reza. Foi ela mesma que decidiu. Não foi a avó que pediu. Não foi ninguém que obrigou. Foi ela que acordou um dia, olhou pra gente e disse que íamos fazer uma viagem. Disse que íamos pra casa da vovó, que lá teria teto e comida, que seria melhor pra gente. Arrumou nossas coisas numa trouxa só. Roupas velhas, um cobertor puído, uma santinha que minha mãe guardava desde moça. Nada mais. Pegamos o trem cedo, antes do sol nascer direito. Eu lembro de tudo. Lembro do frio da madrugada, do cheiro de orvalho na folhagem do quintal, do barulho do portão rangendo quando saímos de casa pela última vez. Minha mãe trancou a porta devagar, como se estivesse se despedindo de alguma coisa que nunca mais ia voltar. E acho que estava mesmo. A estação era um lugar feio, cheio de gente apressada. O trem soltava fumaça preta e grossa. Subimos. Minha mãe segurou o Luiz no colo. Eu e o Paulo sentamos do lado. O banco era duro, de madeira velha riscada. Tinha cheiro de mofo, de suor. O trem deu um solavanco e começou a andar. Durante a viagem, minha mãe quase não falou. Ficou olhando pela janela, com o Luiz dormindo no colo, o rosto sem expressão. Eu tentei perguntar se a vovó era legal. Ela só acenou com a cabeça, sem olhar. Paulo ficou calado, olhando para o chão. Acho que ele já sabia. O barulho nos trilhos era constante. Aquele tec-tec-tec-tec que não parava nunca. Hipnotizava. Fazia a gente ficar meio perdido nos pensamentos. Eu ficava olhando a paisagem passar pela janela suja. Casas pequenas, roças, gente trabalhando, crianças correndo. Tudo passava rápido, como se a vida dos outros fosse mais leve que a nossa. Quando chegamos, o sol já estava mais alto. A estação era menor que a nossa, mais quieta. Tinha uma plataforma de madeira velha, um banco quebrado e um homem dormindo encostado na parede. Minha avó já estava lá, parada, sozinha, de vestido escuro e lenço na cabeça. Ela não acenou, não sorriu. Só ficou olhando a gente descer do trem com aquela cara fechada que eu nunca tinha visto antes. Minha mãe foi até ela devagar, segurando a mão do Luiz. Conversaram baixo, tão baixo que eu não ouvi nada.
Só via minha avó balançando a cabeça, os lábios apertados, os braços cruzados. Minha mãe abaixou na frente da gente. Ajeitou o cabelo do Luiz com a mão tremendo. Beijou a testa dele devagar. Depois beijou a minha. Depois a do Paulo. Não disse nada. Não explicou nada. Só levantou, entregou a trouxa para minha avó e entrou de novo no trem. Eu fiquei parada ali, olhando. Não chorei, não gritei, não corri atrás. Só fiquei olhando ela sumir na janela, esperando que ela acenasse, que olhasse para trás, que mudasse de ideia. Mas ela não olhou. O trem deu outro solavanco e começou a andar de novo. A fumaça subiu, o barulho nos trilhos voltou e minha mãe desapareceu. Sumiu igual fumaça, igual lembrança que a gente tenta segurar, mas escapa pelos dedos. Minha avó pegou a trouxa e começou a andar sem olhar se a gente estava seguindo. Paulo pegou na minha mão e na do Luiz. A gente foi atrás, quietos, assustados, sem entender direito o que tinha acabado de acontecer. Luiz perguntou baixinho se a mamãe ia voltar logo. Paulo disse que sim, mas a voz dele falhou. Eu não disse nada. Só apertei a mão dos meus irmãos e continuei andando. A casa da minha avó ficava longe da estação. Andamos bastante, por rua de terra, passando por casas simples, galinhas soltas, cachorro latindo. O sol estava quente agora. Meu pé doía dentro do sapato apertado. Luiz começou a chorar baixinho, mas ninguém parou. Minha avó não olhou para trás nem uma vez. Quando chegamos, a casa era pequena, de madeira velha, com um quintal cheio de mato e uma goiabeira torta no canto. Tinha cheiro de terra molhada e folha seca. Minha avó empurrou o portão, que rangeu alto, e entrou. A gente seguiu. Ela jogou a trouxa no chão da sala e disse com voz dura que a gente ia dormir no quarto dos fundos, que tinha regra na casa dela, e que quem não obedecesse ia ver. Naquele momento, sentada no chão frio daquele quarto escuro, com meus irmãos do lado e o barulho do vento batendo na janela velha, eu entendi uma coisa que uma criança não deveria entender. A gente tinha sido deixado. Não era visita. Não era temporário. A gente tinha sido deixado mesmo. E ninguém ia vir nos buscar. Foi ali que tudo começou. Ali que a infância acabou de vez. Ali que aprendi que amor e obrigação são coisas diferentes. E que às vezes a gente perde tudo antes de aprender o que realmente importa. Mas essa parte, a parte de como a gente sobreviveu, de como foi aprender a viver sem mãe, de como minha avó era e principalmente de como minha tia apareceu e mudou tudo, essa parte vem depois. Por enquanto, a gente era só 3 crianças perdidas, sentadas num quarto escuro, esperando uma mãe que não ia voltar. E sabe de uma coisa? Se você está me ouvindo agora e já passou por algo parecido, por abandono, por rejeição, por dor que parecia não ter fim, eu queria te pedir um favor. Deixa aqui nos comentários o que você sentiu ouvindo essa história até aqui. Não precisa contar tudo, só uma palavra, um sentimento, o que vier no coração. Porque quando a gente compartilha, a gente percebe que não está sozinho. Minha avó se chamava Benedita. Dona Benedita, para todo mundo que conhecia. Era uma mulher alta, magra, de ombros curvados de tanto carregar peso na vida. Tinha o cabelo sempre preso num coque apertado e usava vestido escuro mesmo em dia quente. Não era uma mulher de sorrir. Não era uma mulher de conversa mole. Era dura como a terra seca do quintal dela e fria como o vento que entrava pelas frestas da casa de madeira velha. Naquele primeiro dia, ela mostrou o quarto onde a gente ia dormir. Um cômodo pequeno nos fundos, com cheiro de mofo. Tinha uma cama velha com colchão fino, cobertor remendado e uma janela que não fechava direito. As paredes eram de tábua escura, com buracos onde dava para ver o quintal. No chão, terra batida com esteira rasgada. "Vocês 3 dormem aqui", ela disse, apontando com o dedo ossudo. "Não quero barulho, não quero bagunça. Aqui não é casa da mãe de vocês, onde fazia o que queria. Aqui tem regra. Quem não obedecer vai ver o que é bom para tosse." Paulo olhou para mim e para o Luiz e fez sinal para a gente ficar quieto. A gente sentou na beira da cama, os 3 juntinhos, sem falar nada.
Minha avó saiu batendo o chinelo no chão de madeira da sala, aquele barulho seco que ecoava pela casa inteira. Luiz começou a chorar baixinho, escondendo o rosto no meu ombro. Não chora não, Luiz. Eu sussurrei, passando a mão no cabelo dele. A gente vai ficar bem. Mas eu não tinha certeza disso. Nada naquela casa parecia que ia ficar bem. Tinha uma tristeza grudada nas paredes, um silêncio pesado que apertava o peito. Não era um lar. Era um abrigo, um lugar para não morrer de fome ou de frio, mas não para viver. Naquela noite, minha avó fez sopa rala de batata com osso. Serviu em tigelas lascadas, sem falar nada. A gente comeu em silêncio. Ela comeu olhando para a parede, sem olhar para a gente. Quando terminou, recolheu as tigelas e mandou a gente para a cama. Amanhã vocês acordam cedo. Tem trabalho para fazer. Aqui ninguém fica de braço cruzado. A gente se deitou naquela cama estreita, os três apertados. Luiz no meio, eu de um lado, Paulo do outro. Não tinha travesseiro direito, só uns panos velhos enrolados. O cobertor era curto e cheirava aguardado. Lá fora, o vento balançava as árvores e fazia a casa gemer. Tinha cachorro latindo longe. Tinha grilo cantando no mato. Helena. Paulo sussurrou no escuro. A mamãe vai voltar, né? Eu não sabia o que responder. Quis dizer que sim. Quis mentir para ele se sentir melhor. Mas as palavras não saíram. Fiquei quieta, sentindo o Luiz respirar pesado entre a gente, já dormindo de cansaço. Paulo não perguntou de novo. Acho que ele também não queria ouvir a verdade. Os dias que se seguiram foram todos iguais. Acordávamos com o galo cantando, ainda escuro. Minha avó batia na porta do quarto com força. Levanta! Água não busca sozinha. Paulo ia para o quintal buscar água no poço. Eu ajudava a varrer a casa, limpar a cozinha, lavar as panelas na bacia. Luiz, pequenininho como era, ficava com medo de fazer errado e apanhar, então ficava quieto num canto, tentando não atrapalhar. Mas minha avó achava jeito de reclamar dele do mesmo jeito. Esse menino não serve para nada, só come e dá trabalho. Ela falava isso na frente dele, como se ele não estivesse ali. Luiz abaixava a cabeça e mordia o lábio, tentando não chorar. Eu puxava ele para perto de mim quando podia, segurava a mão dele, fazia carinho. Mas não adiantava muito. A dureza daquela casa era maior que qualquer consolo. Minha avó não batia na gente, isso é verdade. Mas tinha outros jeitos de machucar. Tinha o olhar de desprezo quando a gente fazia algo errado. Tinha a comida servida de má vontade, como se fôssemos peso. Tinha o silêncio gelado que deixava claro que a gente não era bem-vindo. Era caridade. Era obrigação. Mas não era amor. Paulo começou a trabalhar logo. Um vizinho precisava de ajuda na roça, e minha avó ofereceu meu irmão. Ele saía cedo, voltava tarde, com as mãos calejadas e o rosto cansado. Ganhava pouco, quase nada, mas minha avó guardava cada centavo. Dizia que era para pagar a comida que a gente comia, o teto que cobria a gente. Eu também trabalhava. Lavava roupa no tanque, torcia até as mãos doerem, estendia no varal. Ajudava a cozinhar, descascava batata, cortava lenha fina. Varria o quintal todo dia, mesmo com o vento trazendo folha seca de volta. Cuidava do Luiz como podia, penteava o cabelo dele, lavava o rosto dele, fazia ele comer mesmo quando ele não tinha fome. Minha avó nunca elogiava. Nunca dizia que a gente tinha feito algo bem feito. Só reclamava quando estava errado. E sempre estava um pouco errado. A água não estava fria o suficiente. A roupa não estava bem torcida. O chão não estava bem varrido. Nada nunca era suficiente. À noite, quando a gente se deitava, eu ficava olhando para o teto escuro e pensava na minha mãe. Onde ela estaria? Pensava em nós? Ou tinha conseguido esquecer? Eu queria acreditar que sim, mas com o tempo, essa certeza foi sumindo. Tinha uma santa na parede da sala. Uma Nossa Senhora pequena, de gesso, com a pintura descascando. Minha avó rezava para ela todo dia de noite, ajoelhada no chão duro, murmurando palavras que eu não entendia. Pedia proteção, pedia saúde, pedia paciência. Mas nunca pedia amor. E acho que era isso que faltava naquela casa. Amor. Só isso.
mas era justamente o que a gente não tinha. Paulo ficou mais quieto ainda. Ele, que já era calado, virou sombra. Trabalhava, comia pouco, dormia pesado, não reclamava, não perguntava mais pela mãe, não sonhava mais. Virou homem antes do tempo. Criança não dura muito quando a vida aperta. Luiz foi o que mais sofreu. Ele era pequeno demais para entender, mas grande demais para não sentir. Emagreceu, ficou com olheira, perdeu o brilho dos olhos. Às vezes acordava no meio da noite chorando, chamando pela mamãe. Eu abraçava ele, ninava ele até dormir de novo. Mas o buraco que tinha no peito dele, eu não conseguia tapar. E eu aprendi a engolir choro. Aprendi a não pedir nada. Aprendi que reclamar não adianta, que sonhar dói mais do que aceitar. Me tornei prática, dura, responsável. Virei adulta sem passar pela juventude. Mas lá no fundo, bem no fundo, ainda tinha uma menina assustada, querendo entender por que a mãe tinha ido embora e não voltava. Passaram-se semanas, depois meses. A rotina era sempre a mesma. Trabalho, silêncio, cansaço. A casa continuava fria. Minha avó continuava dura. E a gente continuava ali, 3 crianças que ninguém queria de verdade, vivendo num lugar que não era lar. Mas no meio de tudo isso, tinha algo que eu ainda não sabia. Algo que ia mudar tudo. Alguém estava observando. Alguém estava vendo o que a gente passava. E essa pessoa, minha tia Laura, irmã mais nova da minha mãe, ia fazer uma escolha que mudaria nossas vidas para sempre. Mas isso eu ainda não sabia. Naquele tempo, eu só sabia sobreviver. E era isso que a gente fazia, dia após dia, na casa da minha avó. O tempo foi passando devagar naquela casa. Cada dia parecia mais pesado que o anterior. A gente acordava cedo, trabalhava o dia inteiro, comia pouco, dormia apertado. Era uma vida sem graça, sem cor, sem esperança. Minha avó tinha uma rotina rígida. Acordava antes do sol nascer, acendia o fogão a lenha, esquentava a água para o chá de erva cidreira. O cheiro daquela erva se espalhava pela casa, misturado com fumaça. Um cheiro que grudava na roupa, no cabelo. Um cheiro que me lembra até hoje. Ela não gostava de desperdício. Guardava tudo. Pedaço de sabão pequeno demais para usar, ela juntava com outros e fazia sabão novo. Resto de comida, ela guardava para misturar na próxima refeição. Roupa rasgada, ela remendava até não dar mais. Nada era jogado fora. Tudo tinha que durar, esticar, servir até o fim. A casa tinha poucas coisas. Na sala, uma mesa velha, uns bancos, a imagem da santa na parede. Na cozinha, o fogão de lenha, uma prateleira com panelas amassadas, a bacia para lavar louça. No quarto dela, uma cama de ferro, um baú onde guardava as coisas e nada mais. Não tinha espelho. Não tinha retrato. Não tinha enfeite. Era tudo simples, vazio, frio. O quintal era grande, mas abandonado. Tinha a goiabeira velha que dava fruta azeda, uns pés de mandioca, um galinheiro com 3 galinhas magras. O resto era mato, terra seca e silêncio. Eu passava horas ali, varrendo, olhando para o céu. Paulo trabalhava na roça do vizinho quase todo dia. Saía de manhã cedo, levava um pedaço de pão e uma caneca de água. Voltava no fim da tarde, sujo de terra, com as mãos calejadas e o rosto queimado de sol. Ele nunca reclamava, nunca chorava, mas eu via nos olhos dele. Via o cansaço, via a tristeza que ele escondia. Meu irmão estava virando outra pessoa. Uma pessoa dura, fechada, distante. Luiz continuava pequenininho, assustado com tudo. Qualquer barulho mais alto, ele se encolhia. Qualquer voz brava, ele tremia. Minha avó não batia nele, mas o jeito que ela olhava, o jeito que ela falava, machucava do mesmo jeito. Ele dormia grudado em mim toda noite e acordava várias vezes chorando. Eu fazia o que podia, mas não era mãe. Era só uma menina tentando cuidar de outra criança. Aos domingos, minha avó ia na igreja, colocava o vestido menos velho, o lenço limpo e saía caminhando pela rua de terra. A gente ficava em casa, não tinha roupa boa, e minha avó nunca ofereceu levar a gente.
Nesses domingos, a gente respirava um pouco. A casa ficava mais leve sem ela. Paulo deitava na sombra da goiabeira e descansava. Luiz brincava com gravetos, fazendo desenho na terra. Eu sentava na beira do quintal e ficava olhando a rua vazia, vendo as pessoas passarem. Famílias inteiras, arrumadas, indo para a missa. Crianças correndo, rindo, pais segurando suas mãos. E eu ali, sozinha, me perguntando se um dia a gente ia ter isso de novo. Tinha uma vizinha, Dona Jandira, que às vezes aparecia. Era uma senhora baixinha, redonda, de voz doce e mãos calorosas. Ela trazia umas coisas, um pedaço de bolo, umas frutas, às vezes um pão quentinho. Minha avó aceitava de má vontade, resmungando baixo que não precisava de caridade de ninguém. Mas aceitava mesmo assim. Dona Jandira olhava pra gente com pena. Fazia pergunta, queria saber se a gente estava bem. Minha avó respondia seco, curto, até ela ir embora. Gente metida. Minha avó resmungava depois. Fica enfiando o nariz onde não é chamada. Mas eu gostava quando Dona Jandira aparecia. Ela era gentil, sorria pra gente, fazia carinho na cabeça do Luiz. Perguntava pro Paulo se ele estava comendo direito. Era um pouco de calor num lugar gelado. As semanas se arrastavam. A gente foi se acostumando com aquela vida. Ou pelo menos fingindo que tinha se acostumado. Porque por dentro, no fundo, a gente estava morrendo aos pouquinhos. Não de fome, não de frio, mas de falta. Falta de amor, falta de atenção, falta de alguém que olhasse pra gente e dissesse que tudo ia ficar bem. Paulo começou a ficar mais duro comigo também. Brigava quando eu deixava o Luiz chorar muito. Brigava quando eu não fazia as coisas rápido. Acho que ele estava cansado de carregar tudo sozinho. Cansado de ser o mais velho, o responsável. Ele era criança também, mas ninguém lembrava disso. Eu tentava ser forte. Tentava não chorar na frente dos meus irmãos. Mas à noite, quando eles dormiam, eu chorava baixinho, tapando a boca com o cobertor para ninguém ouvir. Chorava por tudo. Pela minha mãe que tinha ido embora. Pelo meu pai que tinha morrido. Pela vida que a gente não tinha mais. Minha avó nunca falava da minha mãe. Nunca mencionava o nome dela. Era como se ela não existisse. E a gente também não perguntava. Não porque não quisesse saber, mas porque tinha medo da resposta. Medo de ouvir que ela não ia voltar. Que tinha esquecido da gente. Que tinha feito outra vida longe dali. Passaram-se meses assim. Trabalho, silêncio, cansaço. O verão chegou com sol forte e poeira. O inverno chegou com frio que entrava pelas frestas da casa. A gente continuava ali, na mesma rotina, no mesmo sofrimento. Mas tinha algo que eu não sabia. Tinha alguém que estava vendo tudo isso de longe. Alguém que estava esperando o momento certo para agir. Minha tia Laura, irmã mais nova da minha mãe, morava em outra cidade. Ela sabia que a gente estava ali. Sabia como era minha avó. E estava juntando coragem para fazer alguma coisa. Ela começou a aparecer. De vez em quando, sem avisar. Chegava de tarde, conversava um pouco com minha avó, olhava pra gente de longe e ia embora. Não falava muito. Não fazia promessa. Só observava. E cada vez que ela ia embora, eu ficava com um sentimento estranho no peito. Um sentimento pequeno, fraco, mas ainda vivo. Esperança. Foi num dia de sol forte que a primeira tensão real aconteceu. Luiz estava doente. Tinha acordado com febre, o corpo quente, tremendo. Ele chorava baixinho, pedindo água, pedindo a mãe. Eu molhei um pano e coloquei na testa dele, mas não adiantava. A febre não baixava. Minha avó olhou para ele de longe, franzindo a testa. É manha, menino mimado. Amanhã passa. Mas não era manha. Qualquer um via que não era. Luiz estava pálido, os lábios rachados, os olhos fundos. Paulo chegou perto de mim, preocupado. A gente precisa chamar alguém, Helena. Ele tá mal. Eu sabia que Paulo tinha razão. Mas também sabia que minha avó não ia gastar dinheiro com médico. Para ela, doença passava sozinha. Remédio era luxo de gente rica. A gente tinha que aguentar, rezar, esperar melhorar. Tentei dar água pro Luiz, mas ele vomitou. Tentei fazer ele comer um pedaço de pão molhado.
mas ele recusou. Ficou o dia inteiro deitado, gemendo baixinho, chamando pela mamãe entre o sono e a febre. Eu segurava a mão dele, cantava baixinho as músicas que minha mãe cantava quando a gente era menor, mas nada fazia ele melhorar. À noite, a febre piorou. Luiz começou a tremer forte, os dentes batendo, o corpo suado. Eu fiquei desesperada. A gente foi até minha avó, que estava rezando na sala. Vovó, o Luiz está muito mal, a gente precisa buscar ajuda. Ela nem virou para olhar. Já falei. É manha. Deixa ele dormir que amanhã passa. Mas vovó, ele não tá bem, tá com febre alta, não come, não bebe água direito. Paulo insistiu, a voz tremendo um pouco. Minha avó levantou devagar, se virou pra gente com aquele olhar duro. E o que vocês querem que eu faça? Quer que eu tire dinheiro de onde? Médico custa caro, remédio custa caro. Aqui não tem dinheiro para essas coisas. A gente reza, confia em Deus e espera. Sempre foi assim. Mas e se piorar? Eu perguntei, a voz saindo baixa, quase um sussurro. Então é porque Deus quis. Ela respondeu seco, voltando a se ajoelhar. Aquilo me partiu. Não foi só a resposta. Foi o jeito, o desprezo, a frieza. Como se meu irmãozinho não importasse. Como se ele fosse só mais um peso, mais uma boca para alimentar, mais um problema para resolver. Senti uma raiva subindo pelo peito, uma raiva que eu nunca tinha sentido antes. Mas engoli. Abaixei a cabeça e voltei para o quarto. Paulo ficou parado ali, olhando para a avó. Eu vi nos olhos dele. Vi que alguma coisa tinha quebrado, alguma esperança pequena que ainda restava. Ele voltou para o quarto atrás de mim, calado, os punhos fechados. A gente passou a noite acordado, vigiando o Luiz. Eu molhava o pano e punha na testa dele de novo e de novo. Paulo ficava sentado no canto, olhando, sem saber o que fazer. A gente se sentia impotente. Crianças tentando cuidar de criança, sem nada nas mãos, sem ajuda, sem amor. De madrugada, a febre começou a baixar um pouco. Luiz parou de tremer, o corpo relaxou e ele dormiu. Eu e Paulo respiramos aliviados, mas o medo tinha ficado. O medo de que da próxima vez a gente não tivesse tanta sorte. No dia seguinte, Dona Jandira apareceu. Deve ter ouvido algo, ou simplesmente sentido que tinha algo errado. Ela entrou no quarto, viu o Luiz magro e pálido na cama e balançou a cabeça. Esse menino precisa de comida de verdade, precisa de cuidado. Ela voltou mais tarde com um caldo de galinha, grosso, cheiroso. Fez o Luiz tomar devagar, com paciência. Trouxe também umas ervas que ela mesma plantava. Fez um chá amargo, mas que ajudava. Minha avó aceitou tudo calada, mas a gente via no rosto dela. Via o incômodo. Via que ela não gostava daquela interferência. Depois que Dona Jandira foi embora, minha avó chamou a gente na sala. Não quero ver vocês pedindo nada para ninguém, ouviu? A gente não precisa de ajuda de vizinha. A gente se vira sozinho. Paulo respirou fundo, mas não disse nada. Eu também fiquei quieta. Mas por dentro, eu sabia. Sabia que a gente precisava sim de ajuda. Precisava de alguém que se importasse. E minha avó não era essa pessoa. Foi depois desse episódio que minha tia Laura apareceu de novo. Dessa vez, ela não veio só para visita rápida. Ela entrou na casa, cumprimentou minha avó seco e foi direto até o nosso quarto. Olhou para o Luiz, ainda fraco na cama, olhou para mim e para o Paulo e apertou os lábios. Como vocês estão? Ela perguntou, a voz baixa, mas firme. A gente tá bem, tia. Paulo respondeu rápido, mas ela não acreditou. Ela se abaixou na frente do Luiz, tocou o rosto dele com a mão, sentiu a temperatura. Ele esteve doente? Esteve, mas já passou. Eu disse, tentando não preocupar ela. Minha tia ficou ali, olhando pra gente em silêncio. Parecia que estava calculando alguma coisa, pensando, decidindo. Depois levantou e foi até a sala, onde minha avó estava. Eu não ouvi a conversa toda, mas ouvi pedaços. Ouvi minha tia falando firme, dizendo que as crianças precisavam de mais do que aquilo. Ouvi minha avó respondendo brava, dizendo que fazia o que podia, que ninguém mandava na casa dela.
Ouvi minha tia falando que ia voltar, que ia conversar com minha mãe, que aquilo não podia continuar assim. Quando ela saiu, passou pelo quarto e olhou para a gente de novo. Não disse nada. Só acenou com a cabeça, como uma promessa silenciosa. E foi embora. Minha avó ficou de cara fechada o resto do dia. Não falou com a gente. Não brigou, não reclamou. Só ficou ali, dura, amarga, remoendo alguma coisa por dentro. E eu sabia o que era. Era raiva. Raiva de ter sido questionada. Raiva de alguém ter visto o que ela não queria mostrar. Naquela noite, deitada na cama com meus irmãos, eu pensei em tudo. Pensei na doença do Luiz, na frieza da minha avó, na visita da minha tia. Pensei que talvez, só talvez, as coisas pudessem mudar. Mas mudança assusta. Principalmente quando a gente já se acostumou com o sofrimento. Paulo também devia estar pensando nisso, porque ele ficou acordado muito tempo, olhando para o teto escuro. E quando finalmente dormiu, eu ouvi ele sussurrar baixinho. Tão baixinho que quase não deu para ouvir. A gente precisa sair daqui. E pela primeira vez, eu concordei. Mesmo sem saber como, mesmo sem saber para onde, eu sabia que ele tinha razão. A gente precisava sair dali. Antes que aquele lugar acabasse com a gente de vez. Os dias seguintes foram tensos. Minha avó ficou mais dura ainda, mais exigente, mais fria. Como se quisesse provar para si mesma ou para minha tia que ela estava no controle, que ela dava conta. Mas a verdade é que ela não dava. Nunca deu. E todo mundo sabia disso. Luiz melhorou aos poucos, mas ficou mais quieto, mais assustado. A doença tinha levado algo dele. Tinha levado o último pedacinho de confiança que ele ainda tinha. Ele não brincava mais, não sorria mais, só ficava ali, pequenininho, olhando para nada. E eu fiquei mais atenta. Fiquei esperando. Esperando minha tia voltar. Esperando algo mudar. Porque pela primeira vez eu tinha sentido algo diferente. Não era só esperança, era certeza. Certeza de que alguém estava vendo. Alguém estava se importando. E que talvez, só talvez, a gente não estivesse completamente sozinho. Minha tia Laura voltou 2 semanas depois. Trouxe uma mulher de óculos e caderno na mão. As duas entraram direto para a sala onde minha avó estava descascando batata. Mãe, precisamos conversar. Minha tia disse firme. Minha avó nem levantou os olhos. Não tenho nada para conversar com você. Tem sim. Sobre as crianças. A mulher de óculos ficou parada ao lado. Minha avó olhou para ela, desconfiada. E quem é essa? É da assistência social. Veio ver como as crianças estão. O rosto da minha avó ficou vermelho. Ela largou a faca na mesa com força. Você trouxe gente de fora para minha casa? Para me vigiar? Não é vigiar, mãe. É cuidar. Essas crianças precisam de mais do que a senhora pode dar. Foi nesse momento que eu entendi. Minha tia estava ali para tirar a gente dali. Eu e Paulo estávamos atrás da porta do quarto escutando. Meu coração batia forte. A mulher de óculos pediu para ver onde a gente dormia. Minha avó não quis deixar, mas minha tia insistiu. Elas entraram no quarto. A mulher olhou para a cama estreita, para o colchão fino, para as paredes com frestas. Anotou no caderno. Olhou para o Luiz, ainda magrinho. Fez perguntas baixinho, mas Luiz não respondeu. Depois, elas voltaram para a sala. A discussão continuou, mais alta agora. A senhora não tem condições de cuidar de 3 crianças. A mulher disse. Eu tenho sim. Eles têm teto, têm comida. Carinho, cuidado. Minha tia respondeu. Isso eles não têm. E você acha que vai fazer melhor? Você que mal ganha para se sustentar? Eu ganho pouco, mas ganho com amor. Minha avó deu uma risada amarga. Amor não enche barriga, mas falta de amor mata por dentro. Ficou um silêncio pesado. Minha avó olhou para a tia, os olhos duros. Ah, então leva os 3, vê se você aguenta. A mulher de óculos interrompeu. Antes disso, preciso falar com a mãe das crianças. Onde ela está? Minha tia e minha avó trocaram um olhar estranho. Ela está trabalhando longe. Minha tia disse. Preciso do endereço.
Eu vou providenciar. Mas eu senti. Tinha algo errado naquela resposta. Depois que a mulher foi embora, minha tia ficou. Ela nos chamou para a sala. Crianças, vou levar vocês para minha casa. Em breve. Vocês querem ir? Paulo olhou para mim. Eu olhei para o Luiz. A gente não sabia responder. A mamãe vai estar lá? Luiz perguntou. Minha tia respirou fundo. Segurou as mãozinhas dele. Luiz, a mamãe não vai poder estar lá agora. Por quê? Porque ela está tentando arrumar a vida dela. Mas vocês vão estar comigo. Ela não quer mais a gente? Minha tia apertou os lábios. Não é isso, meu amor. É que ela não consegue agora. Mas Luiz chorou. Chorou baixinho, escondendo o rosto. E eu sabia o que ele sentia. Porque eu sentia o mesmo. Aquela dor de ser deixado. Paulo se levantou, pegou o Luiz no colo, levou ele devagar para o quarto. Minha tia ficou ali, sentada, as mãos tremendo. Eu fiquei também, quieta, esperando ela dizer mais alguma coisa. Helena, eu sei que é difícil, sei que vocês não entendem tudo agora. Mas eu prometo, eu vou cuidar de vocês. Vou fazer o melhor que eu puder. Vocês vão ter uma casa de verdade. A senhora sabe onde a mamãe está? Eu perguntei direto. Minha tia olhou para mim, e naquele olhar eu vi a verdade que ela não queria falar. Sei. E por que ela não vem buscar a gente? Minha tia suspirou, passou a mão no rosto. Porque a vida dela agora não tem espaço para vocês. Ela fez escolhas, Helena. Escolhas difíceis. E às vezes, as escolhas que a gente faz machucam as pessoas que a gente ama. Eu não entendi tudo naquele momento. Só entendi anos depois. Entendi que minha mãe não estava trabalhando longe. Entendi que ela tinha seguido outro caminho, um caminho que não incluía 3 crianças, um caminho que a sociedade olhava de lado. Minha mãe tinha virado mulher da vida. E não podia ter os filhos perto. Mas naquele dia, eu só senti raiva. Raiva misturada com tristeza profunda. Raiva de ter sido deixada, tristeza de não ser importante. Então a gente vai morar com a senhora? Eu perguntei, a voz falhando. Vão, se vocês quiserem. Se toparem me dar essa chance. Eu olhei para a porta do quarto, onde Paulo estava consolando o Luiz. Pensei em tudo que a gente tinha passado. Pensei na frieza da minha avó. Pensei na ausência da minha mãe. E pensei que talvez, só talvez, aquela fosse nossa única chance de ter algo melhor. A gente quer. Minha tia sorriu. Um sorriso pequeno, cansado, mas verdadeiro. Então está decidido. Eu vou providenciar tudo. Em breve vocês saem daqui. Ela ficou mais um pouco. Conversou com minha avó de novo, arrumou alguns papéis e foi embora. Prometeu voltar logo. Naquela noite, deitada na cama, eu contei tudo pro Paulo. Contei sobre a mulher de óculos, sobre a discussão dura na sala, sobre o que minha tia tinha falado da nossa mãe. Paulo ficou calado muito tempo, processando tudo. Eu já sabia. Ele disse por fim, a voz baixa. Sabia o quê? Que ela não ia voltar. Que ela tinha feito outra vida. Uma vida sem a gente. Como você sabia? Porque eu vi, antes dela nos deixar. Vi ela arrumando as coisas, vi ela se despedindo da casa sem tristeza, vi que ela estava aliviada. Aquilo doeu mais do que eu esperava, mas também explicava muita coisa. Explicava o vazio que eu sentia. E agora? Eu perguntei, a voz falhando. Agora a gente vai para a casa da tia. E recomeça de verdade. Recomeçar. Parecia simples quando ele falava. Mas eu sabia que não era. Sabia que a gente carregava cicatrizes profundas. Sabia que a dor não sumia só porque a gente mudava de lugar. Mas talvez, só talvez, a gente pudesse aprender a viver com ela. E talvez encontrar alguma paz. Depois daquela conversa com Paulo, algo mudou em mim. Não foi de repente, foi aos poucos. Eu tinha passado tanto tempo só sobrevivendo que tinha esquecido de sentir. Mas agora, eu sentia. E doía. Doía saber que minha mãe tinha escolhido outro caminho. Doía entender que a gente não era suficiente. Doía perceber que talvez a gente nunca tivesse sido amado como criança precisa ser. E essa dor foi se espalhando por dentro de mim. Comecei a ficar mais quieta, mais fechada.
Fazia meu trabalho, mas no automático. Varria sem ver o chão. Lavava roupa sem sentir a água fria. Cuidava do Luiz de longe. Paulo percebeu. Você tá diferente, Helena. Tô não. Tá sim. Você mal fala mais. Eu não sabia explicar para ele. Não sabia colocar em palavras aquele vazio que tinha se instalado no peito. Era como se alguma coisa dentro de mim tivesse quebrado naquele dia da revelação, e agora eu não sabia mais como consertar. Minha avó também percebeu, mas do jeito dela. Tá de cara amarrada por quê? Acha que é a única que sofre no mundo? Eu não respondi. Só continuei descascando a mandioca, devagar, olhando para as próprias mãos como se fossem de outra pessoa. Responde quando eu falo com você. Não tô de cara amarrada, vovó. Tô só cansada. Cansada de quê? Você não faz nada demais. Aquilo me deu uma raiva que subiu tão rápido que eu tive que morder a língua para não gritar. Não fazia nada demais? Eu trabalhava desde cedo, cuidava do meu irmão pequeno, aguentava a frieza dela todo dia e não fazia nada demais? Mas engoli. Engoli como sempre engolia. Porque era isso que a gente aprendia ali. Engolir, calar, aguentar. As noites ficaram piores. Eu não conseguia dormir. Ficava acordada ouvindo o Luiz respirar, o vento bater na janela. E pensava em tudo. Na minha mãe, no meu pai, na vida que a gente podia ter tido. Comecei a sonhar. Sonhos estranhos. Sonhava que estava na estação de novo, vendo minha mãe entrar no trem. Mas dessa vez eu corria atrás, gritava. E ela olhava para mim sem reconhecer. Acordava suada, o coração batendo forte. Paulo tentava ajudar. Trazia uma fruta da roça, dividia comigo. Sentava do meu lado no fim do dia, calado. Não falava nada. Não precisava. Luiz estava pior que eu. Ele tinha deixado de perguntar pela mãe, mas não tinha deixado de esperar. Toda vez que ouvia barulho de gente chegando, ele levantava a cabeça, os olhos brilhando por um segundo. E quando via que não era ela, a luz apagava de novo. Era doloroso de ver. Dona Jandira apareceu uma tarde. Trouxe uns pães doces que ela tinha feito. Minha avó aceitou, resmungou um obrigada seco e guardou. Dona Jandira ficou olhando para mim com aquele jeito dela, preocupado. Você tá bem, menina? Tô sim, Dona Jandira. Não parece, tá com uma cara. É só cansaço. Ela não insistiu, mas deixou a mão no meu ombro por um momento. Foi um gesto pequeno, mas significou tanto. Significou que alguém via. Alguém se importava. Mesmo que não pudesse fazer muita coisa, pelo menos via. Minha tia Laura demorou umas semanas para voltar. Quando voltou, trouxe notícias. Tinha conversado com a assistência social, tinha arrumado os papéis, tinha conseguido permissão para nos levar. A gente ia sair dali. Ia morar com ela. A notícia devia ter me deixado feliz. Mas o que eu senti foi medo. Medo de trocar um sofrimento conhecido por um desconhecido. Medo de me apegar e ser abandonada de novo. Medo de acreditar que as coisas podiam melhorar e depois me decepcionar. Vocês vão gostar da minha casa, minha tia disse, sorrindo. É pequena, tem bastante gente, mas tem carinho, tem riso, tem vida. Paulo sorriu de volta. Um sorriso pequeno, mas real. Luiz só acenou com a cabeça, ainda sem acreditar muito. E eu? Eu fiquei calada. Fiquei olhando para a tia, querendo acreditar, mas com medo de acreditar demais. Minha avó não disse nada quando minha tia contou. Só balançou a cabeça e voltou para o que estava fazendo. Como se a gente já tivesse ido embora. Como se nunca tivesse estado ali. Nos últimos dias naquela casa, eu fiquei observando tudo. Observando os cantos escuros, as paredes rachadas, o quintal de terra seca. Observando minha avó indo e vindo, sempre sisuda, sempre sozinha. E me perguntei se ela sentia alguma coisa. Se ia sentir falta da gente. Se no fundo, bem no fundo, ela tinha algum carinho guardado que nunca soube mostrar. Mas olhando para ela, para a dureza daquele rosto, para a frieza daqueles olhos, eu achava que não. Achava que ela tinha se acostumado a não sentir. Tinha endurecido tanto ao longo da vida que amor virou coisa de fraco. E ela não era fraca.
Era dura, dura como pedra. Uma noite, eu acordei e fui até a cozinha beber água. Minha avó estava lá, sentada sozinha no escuro, as mãos entrelaçadas na mesa. Ela não me viu. Estava olhando para a parede, o rosto cansado, os ombros curvados. Por um momento, só por um momento, ela pareceu pequena. Pareceu velha. Pareceu sozinha. Pensei em chegar perto, dizer alguma coisa, fazer algum gesto. Mas não fiz. Voltei para o quarto em silêncio, porque no fundo eu não sabia o que dizer. Não sabia se queria confortar ela. Não sabia se conseguia perdoar. Paulo começou a ficar ansioso. Ansioso para ir embora, para começar de novo. Ele falava baixo comigo à noite, fazendo planos. A gente vai estudar, Helena. A tia disse que vai colocar a gente na escola. É mesmo? É, e a gente vai ter amigos, vai ter outras crianças para brincar. Brincar. A palavra soava estranha. Fazia tanto tempo que a gente não brincava que parecia coisa de outra vida. Coisa de gente que a gente não era mais. Você acha que a gente vai ser feliz lá? Eu perguntei, a voz baixa. Paulo ficou quieto por um tempo. Acho que a gente vai ter chance de ser. E isso já é mais do que a gente tem aqui. Ele tinha razão. A gente não tinha nada ali. Nem amor, nem esperança, nem futuro. Só tinha o presente duro, o passado doloroso e o amanhã igual. Mas na casa da tia, talvez tivesse algo diferente. Talvez tivesse chance. No dia antes de irmos embora, eu fui até o quintal sozinha. Sentei embaixo da goiabeira torta e fiquei ali, quieta. Olhei para o céu, para as nuvens passando devagar. Ouvi os passarinhos, o vento nas folhas, o cachorro latindo longe, e pela primeira vez em muito tempo chorei. Chorei tudo que tinha guardado. Chorei pela menina que eu era e que tinha sido obrigada a crescer rápido demais. Chorei pelo pai que tinha perdido. Chorei pela mãe que tinha nos deixado. Chorei pelos dias duros, pelas noites frias, pelo amor que nunca veio. Chorei até não ter mais lágrima, até o peito ficar vazio. E quando terminei, me senti um pouco mais leve, como se tivesse deixado alguma coisa pesada ali, embaixo daquela árvore. Como se tivesse me despedido de alguma coisa que precisava ficar. Levantei, limpei o rosto e voltei para casa. Amanhã a gente ia embora. Ia começar de novo. E mesmo com medo, mesmo com dor, eu sabia que precisava tentar. Precisava acreditar que ainda tinha chance de ser feliz. Porque se eu não acreditasse nisso, o que mais restava? O dia da nossa partida chegou rápido. Minha tia Laura apareceu de manhã cedo, trazendo uma sacola com roupas de doação. Eram roupas simples, algumas remendadas, mas limpas. Ela nos ajudou a trocar, arrumou o cabelo do Luiz com carinho. Minha avó estava na cozinha, mexendo uma panela no fogão. Não olhou para a gente. Não disse nada. Era como se a gente já tivesse ido embora. Mãe, a gente vai indo. Minha tia disse, a voz firme, mas com um fundo de tristeza. Minha avó não virou. Só continuou mexendo a panela, o barulho da colher batendo no fundo do ferro. Pode ir. A senhora não vai se despedir das crianças? Um silêncio longo. Depois, minha avó largou a colher, limpou as mãos no avental e se virou. Olhou para a gente, um por um. O rosto duro, os olhos secos. Não tinha carinho ali. Não tinha tristeza. Só tinha cansaço. Vão com Deus. E não voltem me pedindo nada. Luiz se encolheu atrás de mim. Paulo apertou os lábios, a raiva contida. E eu? Eu só senti um vazio. Um vazio tão grande que nem doía mais. Era só... nada. Tchau, vovó. Eu disse, a voz saindo baixa. Ela não respondeu. Voltou a mexer a panela. E a gente saiu. A caminhada até a estação foi silenciosa. Minha tia carregava a sacola, a gente ia atrás. Eu olhei para trás uma vez, vi a casa de madeira velha. Pensei que devia sentir alívio, mas o que eu senti foi estranho. Tristeza misturada com raiva. Na estação, o trem já estava esperando. Aquele barulho de ferro, aquela fumaça preta. Luiz começou a tremer. Ele lembrava. Lembrava da última vez. Calma, Luiz. Dessa vez é diferente. Minha tia disse pegando a mão dele.
Mas ele chorou mesmo assim. Minha tia o pegou no colo, ninando. Paulo subiu no trem calado, sentou, olhou pela janela. Eu subi por último. O trem deu o solavanco e começou a andar. Olhei pela janela, vi a estação ficando para trás. E pensei que talvez a gente nunca mais voltasse. A viagem foi longa. Minha tia tentou conversar, tentou nos animar. Falou da casa dela, dos primos, da escola. Mas a gente mal respondia. Estava cansado de sofrer, cansado de ter medo. Quando chegamos, já estava anoitecendo. A casa da minha tia ficava numa rua de terra, num bairro simples. Tinha criança brincando na rua, cachorro solto, gente conversando. Era barulhento, era vivo. A casa era pequena, de tijolo, pintada de rosa desbotado. Tinha uma porta estreita, 2 janelas com cortina florida. Minha tia abriu a porta e entramos. "Gente, eles chegaram!" ela gritou. De dentro da casa saíram várias pessoas. Uma mulher, 2 homens, 3 crianças. Todo mundo falando ao mesmo tempo. Era muita gente. Muito barulho. "Esse é o Paulo, essa é a Helena e esse é o Luiz." Minha tia apresentou. "Crianças, essa aqui é a Neuza, prima de vocês. Esse é o marido dela, o José. Esses são os filhos deles. E essa é a Dona Rosa, que mora aqui com a gente." A gente ficou parado ali, sem saber o que fazer. Todo mundo sorria, todo mundo falava, mas a gente não conhecia ninguém. Era estranho. Era assustador. "Vem, vou mostrar onde vocês vão dormir." Minha tia disse, pegando nossa mão. Ela nos levou para um quartinho pequeno nos fundos. Tinha uma cama velha, um colchão no chão, uma cômoda verde e uma janelinha para o quintal. Tinha cheiro de lavanda. Tinha uma toalha limpa. Tinha um vasinho com uma flor amarela. "Não é muito, mas é de vocês," minha tia disse. "Vocês 3 vão dormir aqui. Tá bom?" Paulo assentiu. Luiz olhou para a cama, depois para a tia, os olhos cheios de dúvida. "E eu?" Eu olhei para o vasinho. Uma flor. Alguém tinha preparado aquele lugar com carinho. "Obrigada, tia," eu disse, a voz falhando. Ela sorriu, passou a mão no meu cabelo. "Agora vocês fazem parte dessa casa, e aqui a gente cuida um do outro." A primeira noite foi difícil. Tinha muito barulho. Gente conversando, criança chorando, panela batendo. A gente estava acostumado com silêncio. Luiz não conseguiu dormir. Ficou acordado, agarrado em mim. Paulo também ficou acordado. E eu? Eu fiquei ali, tentando acalmar eles, mas aos poucos o barulho foi diminuindo. As vozes foram se calando, e ficou só o som do vento lá fora, o grilo cantando, o cachorro latindo longe. Sons normais. Sons de vida. "Você acha que a gente vai ficar aqui?" Paulo perguntou baixinho. "Acho." E se a tia desistir da gente também? Eu não tinha resposta para isso, porque eu também tinha medo. Medo de acreditar e ser decepcionada de novo. Medo de me apegar e ser abandonada. Medo de sofrer mais uma vez. A gente não pode ficar com medo para sempre, Paulo. Mas como a gente faz para não ter? A gente tenta. Tenta confiar. Tenta acreditar. E se der errado, pelo menos a gente tentou. Paulo ficou quieto. Depois ele pegou na minha mão e apertou. Um aperto pequeno, mas que dizia muita coisa. Dizia que a gente estava junto. Que não importava o que viesse, a gente tinha um ao outro. No dia seguinte, minha tia nos acordou cedo. Preparou mingau quente, pão com manteiga, café com leite. A mesa estava cheia. Tinha comida de verdade. Comida suficiente. "Comam bastante. Hoje vocês precisam de energia." Ela disse, servindo. "Por quê?" eu perguntei. "Porque eu vou levar vocês para conhecer o bairro, para conhecer a escola, para começar essa vida nova de vocês." Vida nova. As palavras soavam estranhas, bonitas, mas estranhas, como se fossem de outra língua, de outro mundo. Mas ao mesmo tempo davam uma esperança pequena, uma esperança frágil, mas viva. A gente comeu em silêncio. A comida era simples, mas estava quente, estava boa. E pela primeira vez em muito tempo, a gente comeu até ficar satisfeito. Não sobrou nada no prato.
Não porque não tinha mais, mas porque a gente tinha comido até não ter mais fome. Depois do café, minha tia arrumou a gente. Penteia o cabelo do Luiz, ajeitou a camisa do Paulo, amarrou meu cabelo com uma fita rosa que ela tinha. A gente saiu. O bairro era movimentado. Tinha feira na esquina, gente vendendo verdura, fruta, peixe. Tinha crianças correndo, empinando pipa. Tinha mulheres lavando roupa na frente de casa. Tinha vida, tinha cor, tinha barulho bom. Aqui é diferente de onde vocês moravam, né? Minha tia perguntou. É, Paulo respondeu. Vocês vão se acostumar. E vão gostar. Tem muita criança aqui. Vocês vão fazer amigos. Amigos. Outra palavra estranha. A gente nunca tinha tido amigos. Nunca tinha tido tempo, espaço, permissão para isso. Mas talvez agora tivesse. A escola ficava perto. Um prédio simples pintado de branco e verde, com um portão de ferro e um pátio de cimento. Tinha criança brincando, correndo, gritando. Minha tia nos levou até a diretora. São os sobrinhos que eu falei. Quero matricular os 3. A diretora olhou para a gente com um sorriso. Bem-vindos. Vocês vão gostar daqui. Eu queria acreditar. Queria acreditar que tudo ia ficar bem. Mas o medo ainda estava lá, pequenininho, escondido no fundo do peito. O medo de que tudo aquilo fosse temporário. De que a felicidade não durasse. De que a gente não merecesse. Mas olhei para o rosto da minha tia. Vi a determinação ali. Vi o amor. E pensei que talvez, só talvez, dessa vez fosse diferente. Os primeiros dias na casa da tia Laura foram estranhos. Não ruins, mas estranhos. Era tanta coisa diferente que a gente não sabia como reagir. Tinha gente demais, barulho demais, vida demais. A gente estava acostumado com o vazio, com o silêncio. A prima Neuza era uma mulher boa, redonda, de voz alta e riso fácil. Ela cozinhava o dia inteiro, conversava com todo mundo. Era tão diferente da minha avó que no começo eu não sabia se confiava. O marido dela, José, trabalhava numa fábrica e chegava tarde. Ele era quieto, mas sempre cumprimentava. Os filhos deles, 3 meninos pequenos, corriam pela casa o tempo todo. Luiz ficava olhando de longe, com medo. Ele não sabia brincar. Dona Rosa, a senhora que morava com eles, era viúva e ajudava em tudo. Tinha mãos calejadas e um jeito calmo. Ela foi a primeira a perceber que a gente estava perdido. Vocês vão se acostumar, ela disse uma tarde. No começo tudo assusta, mas depois passa. E se não passar? Passa. Sempre passa. Eu queria acreditar nela. Mas era difícil, porque dentro de mim ainda tinha aquele medo enorme. Medo de que tudo aquilo fosse temporário. Medo de ser mandada embora. Medo de não ser boa o suficiente para ficar. Paulo começou a ajudar o José na fábrica aos finais de semana. Meu irmão sempre foi trabalhador, mas eu via o cansaço. Via que ele ainda carregava tudo sozinho. Paulo, você não precisa trabalhar tanto. Preciso sim. A tia está nos ajudando. A gente tem que retribuir. Mas você é criança ainda. Criança? Ele deu uma risada amarga. Eu não sou criança faz tempo. E ele tinha razão. A gente tinha deixado de ser criança naquele dia, na estação de trem. Naquele dia que nossa mãe entrou no vagão e não olhou para trás. Luiz estava pior. Ele mal falava. Mal comia. Ficava no canto, abraçado num pano velho. Minha tia tentava fazer ele brincar, mas ele recusava. Só ficava ali, olhando pro nada. Ele precisa de tempo. Minha tia disse. Vai melhorar. Mas não melhorava. Luiz começou a fazer xixi na cama. Começou a ter pesadelos, acordava gritando. Minha tia acalmava ele, trocava o lençol sem reclamar. Uma noite, Luiz acordou chorando mais alto que o normal. Todo mundo na casa acordou. Ele estava suado, tremendo, repetindo a mesma coisa. Ela não volta. Ela não volta. Ela não volta. Minha tia pegou ele no colo, ninando. Calma, meu amor. Tá tudo bem. Você tá seguro aqui. Mas Luiz não se acalmava. Continuava chorando, continuava repetindo. Eu me aproximei, sentei do lado, segurei a mãozinha dele. Luiz, eu tô aqui. O Paulo tá aqui. A gente não vai embora.
A gente fica com você. Ele olhou para mim, os olhos vermelhos, o rosto molhado de lágrima. Você promete? Eu prometo. E a mamãe? Ela volta? Aquela pergunta me partiu, porque eu não sabia o que responder. Não sabia se devia mentir para proteger ele ou se devia falar a verdade e acabar com a esperança que ele ainda tinha. Minha tia respondeu por mim. Luiz, a mamãe não vai poder voltar agora, mas você tem a gente. Tem a Helena, tem o Paulo, tem eu. A gente é sua família agora. E a gente não vai embora. Nunca. Mas eu quero ela. Eu sei, meu amor. Eu sei. Ele chorou até cansar. Até dormir no colo da minha tia. Ela ficou segurando ele a noite inteira, sem reclamar, sem largar. E foi naquele momento que eu entendi. Entendi que minha tia não estava nos ajudando por obrigação. Estava por amor. Por escolha. E isso fazia toda a diferença. Na semana seguinte, minha tia nos levou para começar na escola. A gente foi andando, os três nervosos. A escola era grande, cheia de criança correndo, gritando. A diretora nos recebeu, levou a gente para salas. Paulo ficou numa turma, eu em outra, Luiz em outra. Quando entrei na sala, todo mundo parou para olhar. A professora me apresentou. Sentei no fundo. As outras crianças ficaram me olhando, cochichando. No intervalo, fiquei sozinha. Não sabia brincar. Não sabia conversar. Uma menina se aproximou. Você é nova aqui? Sou. De onde você veio? De longe. Por que você está morando com sua tia? Não respondi. Não sabia como explicar. Deixa ela. Ela é esquisita. Outra menina disse. E elas foram embora. Eu fiquei ali, sozinha. Paulo passou por mim correndo com outros meninos. Ele já estava rindo, já estava fazendo amigos. Paulo sempre foi assim. Forte, adaptável. Eu não era. Eu era fechada, desconfiada, difícil. Luiz foi o pior. Quando minha tia foi buscar a gente no fim do dia, a professora dele pediu para conversar. Disse que Luiz não tinha falado nada o dia inteiro. Não tinha brincado, não tinha comido, não tinha interagido. Só tinha ficado sentado no canto, chorando baixinho. Ele está passando por um momento difícil, minha tia explicou. Mas vai melhorar. A professora balançou a cabeça preocupada. Talvez seja bom procurar ajuda. Alguém que entenda de criança com trauma. Trauma. A palavra ficou ecoando na minha cabeça. Era isso que a gente tinha. Trauma. Ferida invisível, mas profunda. Ferida que não sarava com o tempo, que precisava de cuidado, de atenção, de amor. No caminho de volta para casa, a gente ia calado. Minha tia tentou conversar, tentou animar, mas a gente não respondia. Estava todo mundo cansado, cansado de tentar, cansado de fingir que estava tudo bem quando não estava. Naquela noite, depois do jantar, sentei no quintal sozinha. O céu estava cheio de estrelas, tinha cheiro de jasmim no ar, tinha grilo cantando. Dona Rosa se sentou do meu lado. Difícil, né? É. Vai ficar mais fácil. Não sei se acredito nisso. Acredita, porque precisa. Porque se você não acreditar que as coisas podem melhorar, elas nunca vão melhorar mesmo. Olhei para ela, pro rosto enrugado, pros olhos cansados, mas gentis. A senhora já passou por coisa ruim? Já. Perdi meu marido novo. Perdi meu filho ainda bebê. Fiquei sozinha no mundo por muito tempo. Mas sobrevivi. E aprendi que a vida continua, mesmo quando a gente acha que não aguenta mais. E como a senhora fez? Um dia de cada vez. Um passo de cada vez. E aceitando ajuda quando ela aparecia. Ajuda. Eu não sabia aceitar ajuda. Não sabia confiar. Não sabia me abrir. Mas talvez fosse hora de aprender. Dona Rosa, eu tenho medo. Medo de quê? De que a tia Laura desista da gente. De que ela perceba que a gente dá muito trabalho e mande a gente embora. Dona Rosa pegou na minha mão. Olha para mim, menina. Sua tia não vai desistir. Ela escolheu vocês. E quando alguém escolhe por amor, não desiste fácil. Confia nela. Dá uma chance para ela mostrar que é diferente. Eu queria confiar. Queria tanto. Mas o medo era maior. O medo de sofrer de novo. De ser abandonada de novo. De não ser suficiente de novo.
Mas olhando para o céu estrelado, ouvindo o grilo, sentindo o cheiro de jasmim, eu fiz uma promessa para mim mesma. Promessa de tentar, de dar uma chance, de acreditar que talvez, só talvez, a vida pudesse ser diferente. Porque se eu não tentasse, eu nunca ia saber. E não saber era pior do que tentar e falhar. Passou-se um mês na casa da tia Laura. Um mês de acordar no mesmo lugar, comer na mesma mesa. E aos poucos, a gente foi percebendo que ninguém ia nos mandar embora. Que talvez a gente pudesse ficar. Foi Luiz quem deu o primeiro sinal de melhora. Uma tarde, ele estava sentado no quintal quando um dos primos chegou com um carrinho de madeira. O menino empurrou o carrinho até o Luiz e ficou esperando. "Você não quer brincar?" Luiz ficou quieto. Depois, devagar, pegou o carrinho, empurrou ele no chão. O menino sorriu e sentou do lado. E ali, meu irmãozinho começou a brincar de novo. Eu estava na janela vendo. Vi quando Luiz sorriu. Vi quando ele começou a fazer barulho de motor. Era pouca coisa, mas era um começo. Minha tia também viu. Ela estava do meu lado. Não disse nada. Só colocou a mão no meu ombro. Um gesto pequeno que dizia: "Viu? Eu falei que ia melhorar." Naquela noite, Luiz não fez xixi na cama. Dormiu a noite inteira, sem pesadelo. Quando acordou, tinha um brilho diferente no olho. Não era felicidade ainda, mas era menos tristeza. Paulo também começou a mudar. Uma tarde, depois de voltar da fábrica, ele me chamou. "Helena, eu estava com raiva. Raiva da nossa mãe, da vovó, do mundo, e essa raiva estava me comendo. E agora? Agora eu tô tentando soltar. Tentando perdoar, não por elas, mas por mim." Olhei para o meu irmão, para o rosto cansado. "Como você faz para perdoar?" "Não sei se eu perdoo, mas eu solto. Deixo ir embora. Porque ficar grudado nisso só machuca mais." Aquilo me tocou fundo, porque eu também carregava raiva. Raiva e mágoa. E Paulo tinha razão. Carregar aquilo não mudava o passado, só estragava o presente. "Você acha que a gente vai ser feliz um dia?" Eu perguntei. Paulo olhou para o céu, pensando. "Acho que a gente pode tentar. E se tentar já é meio caminho, né?" Ele tinha razão. Tentar já era meio caminho. Na escola, as coisas também começaram a melhorar. Devagar, mas melhoraram. Uma menina chamada Clarice começou a sentar do meu lado. Ela era quieta também, não tinha muitos amigos. Um dia ela me emprestou o lápis, outro dia dividiu o lanche, e assim, sem grandes palavras, a gente foi ficando amigas. "Por que você é tão quieta?" Ela me perguntou uma vez. "Sei lá, sempre fui." Eu também. As outras meninas acham que a gente é esquisita. E somos. Acho que não. Acho que a gente só é diferente. E tudo bem ser diferente. Aquilo me fez pensar. Eu sempre achei que ser diferente era ruim. Mas talvez não fosse. Talvez ser diferente fosse só ser eu mesma. Comecei a prestar mais atenção nas aulas. A professora percebeu e elogiou meu caderno na frente da turma. Eu fiquei vermelha de vergonha, mas por dentro senti um quentinho bom. Era bom ser vista. Era bom ser reconhecida. Era bom existir de forma que importava. Paulo fez amizade com um menino chamado Carlos. Eles trabalhavam juntos na fábrica e começaram a jogar bola depois do serviço. Meu irmão voltava suado, sujo, mas rindo. Rindo de verdade. Não era o riso solto de criança feliz, mas era alguma coisa. Era a vida voltando aos pouquinhos. Em casa, a rotina foi ficando mais leve. A prima Neuza me ensinou a fazer pão. A gente amassava a massa juntas, conversando sobre coisas simples. Ela contava histórias da infância dela, eu ouvia. Não contava as minhas, ainda não estava pronta, mas ouvia. E ouvir já era participar. Dona Rosa me ensinou a costurar. Sentávamos na varanda no fim de tarde, com a linha e a agulha, remendando roupa velha. Ela falava devagar, com paciência, me mostrando o ponto certo, o jeito de não deixar franzir. Costurar é igual à vida. Ela disse uma vez. A gente remenda os rasgos, cobre os buracos e continua usando. Porque jogar fora é fácil, difícil é consertar e continuar,
Aquelas palavras ficaram comigo, porque era isso que a gente estava fazendo, remendando os rasgos, cobrindo os buracos, continuando. Minha tia Laura nunca cobrou nada da gente, nunca jogou na cara que estava nos ajudando. Nunca fez a gente sentir que éramos peso. Ela trabalhava lavando roupa para fora, voltava cansada, mas sempre tinha um sorriso pra gente. Sempre perguntava como foi o dia. Sempre ouvia quando a gente precisava falar. Uma noite, depois do jantar, ela chamou os três para conversar. A gente sentou na sala, nervosos, achando que tinha feito algo errado. Calma, não é nada ruim, ela disse, percebendo nossa tensão. Eu só queria dizer uma coisa para vocês. A gente esperou. Vocês não são visita aqui. Vocês não são peso. Vocês são filhos, meus filhos. E eu escolhi vocês. Escolhi de coração. Então parem de ter medo de serem mandados embora, porque isso não vai acontecer. Entenderam? Luiz começou a chorar. Paulo abaixou a cabeça, limpando os olhos disfarçado. E eu senti algo se soltar dentro de mim. Algo que estava preso fazia tanto tempo que eu nem lembrava mais como era respirar sem aquele peso. Obrigada, tia. Eu consegui dizer, a voz falhando. Não precisa agradecer. Família não agradece. Família fica. Família fica. Aquelas palavras entraram fundo no meu coração, porque era isso que a gente sempre quis. Alguém que ficasse. Alguém que não fosse embora quando ficasse difícil. Alguém que escolhesse a gente todos os dias. Naquela noite, pela primeira vez desde que chegamos, eu dormi em paz. Dormi sem medo. Sem aquele aperto no peito. Dormi como criança dorme quando se sente segura. No dia seguinte, acordei diferente. Mais leve. Olhei para o quartinho pequeno, para o vasinho com a flor amarela que ainda estava lá, para os meus irmãos dormindo ao lado, e pensei, isso é lar, não é perfeito, não é grande, mas é lar. Levantei, fui ajudar a prima Neuza no café. Ela estava fritando bolinho de chuva, o cheiro doce espalhado pela cozinha. Bom dia, Helena. Dormiu bem? Dormi. Muito bem. Ela sorriu, me passou a colher. Vira esse bolinho aí para mim. Peguei a colher e virei. O bolinho estava dourado, perfeito, e eu senti orgulho. Orgulho de estar ali, ajudando, fazendo parte. Orgulho de pertencer. Quando todo mundo se sentou para tomar café, a mesa estava cheia. Tinha gente rindo, conversando, passando pão, servindo café com leite. Tinha vida, tinha calor, tinha barulho bom. Olhei para a tia Laura no meio daquela confusão toda. Ela estava servindo todo mundo, apressada, sorrindo, e nossos olhos se encontraram. Ela piscou para mim, um piscar pequeno, rápido, mas que dizia tudo. Dizia, viu como é bom? Dizia, a gente conseguiu. Dizia, bem-vinda para casa. E pela primeira vez em muito, muito tempo, eu sorri. Sorri de verdade. Não era um sorriso grande. Não era um sorriso solto, mas era real. Era meu. Era o primeiro passo em direção à cura, em direção à felicidade, em direção a acreditar que a vida podia ser diferente do que tinha sido até ali. Ainda tinha muito chão pela frente, ainda tinha dias difíceis que viriam. Mas naquele momento, sentada naquela mesa, rodeada daquela gente barulhenta e amorosa, eu soube. Soube que a gente ia ficar bem. Soube que a gente tinha encontrado o que sempre procurou. Um lugar para chamar de nosso. Uma pessoa que não ia embora. Uma chance de recomeçar. E isso, só isso, já era tudo. Os meses foram passando. O verão chegou, depois o outono, e aos poucos a gente foi se acostumando. Vida de ter rotina. Vida de ter gente esperando. Mas ainda tinha dias difíceis. Dias que o passado voltava como uma onda, derrubando tudo. Foi num desses dias que algo aconteceu. Algo que mudou a gente. Era uma tarde de domingo. Eu tinha ficado em casa com dor de cabeça. Estava no quintal, debaixo da jabuticabeira, quando ouvi Dona Rosa me chamando. Helena, tem uma visita. Fui até a sala e parei. Minha mãe estava lá. Sentada na cadeira velha, o rosto mais magro, mais cansado. Ela usava um vestido vermelho desbotado. Quando me viu, levantou.
Helena. Eu fiquei parada, sem conseguir falar. Era como se meu corpo tivesse virado pedra. Eu posso conversar com você? Não respondi. Dona Rosa tocou meu ombro. Eu vou estar na cozinha se precisar. Ela saiu. O silêncio era pesado. Você cresceu. Minha mãe disse, a voz baixa. Eu ainda não falei nada. Helena, eu vim aqui porque eu precisava ver vocês. Precisava saber se estavam bem. Agora a senhora se importa? As palavras saíram duras, cortantes. Minha mãe abaixou a cabeça. Eu sempre me importei, sempre. Mas eu não conseguia, eu não tinha como cuidar de vocês. Então a senhora nos deixou. Eu deixei vocês com quem podia cuidar melhor, com minha mãe, depois com minha irmã. A senhora deixou a gente numa estação de trem. Entrou no trem e não olhou para trás. Minha mãe fechou os olhos, as lágrimas escorrendo. Eu olhei. Olhei pela janela. Vi você parada lá, segurando a mão dos seus irmãos, e quis voltar. Quis descer do trem e abraçar vocês. Mas eu não podia. Eu não tinha nada para dar para vocês. A gente não precisava de nada. A gente precisava da senhora. Vocês precisavam de comida, de casa, de escola, de futuro. E eu não tinha nada disso. A gente precisava de mãe. Aquelas palavras quebraram alguma coisa entre nós. Minha mãe começou a chorar de verdade agora, o corpo todo tremendo. Eu sei que eu falhei. Sei que eu fui covarde. Sei que eu escolhi o caminho mais fácil para mim e o mais difícil para vocês. E eu vivo com isso todo dia. Todo dia eu acordo pensando se vocês estão bem, se vocês me odeiam, se vocês conseguiram seguir em frente. Eu queria gritar, queria xingar, queria dizer tudo o que tinha guardado esses anos todos. Mas o que saiu foi outra coisa. A gente sofreu muito, mãe. Muito. Na casa da vovó, a gente não era querido. Era peso. Era obrigação. O Luiz ficou doente e ela nem ligou. A gente dormia com frio, com fome, com medo. E a senhora não estava lá. Eu sei. Sua tia me contou tudo. E eu me odeio por isso. Me odeio por ter deixado vocês passarem por isso. Mas deixou. A senhora deixou. E agora vem aqui, anos depois, querendo o quê? Perdão? Minha mãe olhou para mim, os olhos vermelhos. Não, eu não vim pedir perdão. Eu não mereço. Eu vim pedir para você me escutar. Só isso. Deixa eu explicar. Eu não queria escutar. Não queria entender. Mas alguma coisa dentro de mim, alguma coisa pequena que ainda era criança, precisava saber. Precisava entender por quê. Então fala. Minha mãe respirou fundo, limpou o rosto com as costas da mão. Quando seu pai morreu, eu morri junto. Eu não sabia criar 3 filhos sozinha. Tentei, mas cada dia ficava mais difícil. Até que eu não aguentei. Deixei vocês com minha mãe e fui embora. Pra onde? Pra cidade grande. Tentei arrumar trabalho, mas mulher sozinha, sem estudo, não consegue nada bom. Até que alguém me ofereceu outro tipo de trabalho. Eu entendi. A senhora virou mulher da vida. Eu virei. No começo, mandava dinheiro para minha mãe, mas ela rasgou na minha cara. Disse que era dinheiro sujo, e foi aí que eu entendi que vocês estavam melhor sem mim. Mas a tia Laura nos buscou, e agora a gente tá bem. Eu sei, sua tia me falou, e eu fiquei feliz, feliz de verdade, porque vocês mereciam alguém que prestasse, alguém melhor que eu. Olhei para minha mãe, para aquela mulher quebrada, cansada, sozinha, e senti algo estranho. Não era amor, não era perdão, mas era compreensão. Era entender que ela também tinha sofrido, que ela também tinha sido vítima da vida. A senhora quer ver o Paulo e o Luiz? Minha mãe balançou a cabeça. Não sei se eles vão querer me ver. Não sei se eu mereço. Eles merecem escolher. Ela ficou quieta por um tempo. Depois assentiu. Você tá certa, mas não hoje. Hoje eu só queria ver você. Saber que você tá viva, tá inteira, tá bem. Eu tô. Não por causa da senhora, mas eu tô. Eu sei. E eu agradeço todo dia por isso. Ela levantou, pegou a bolsa velha. Eu vou indo. Mas, Helena, eu queria que você soubesse uma coisa. Eu amo vocês. Sempre amei.
Do jeito errado, do jeito torto, mas amei. E se eu pudesse voltar no tempo, eu faria diferente. Mas não posso. Então eu só posso pedir que um dia, se você conseguir, você me perdoe. Não por mim, mas por você. Para você conseguir seguir em frente sem carregar esse peso. Ela foi até a porta. Parou, olhou para trás uma última vez. Você é forte, Helena. Mais forte do que eu jamais fui. E eu tenho orgulho da mulher que você está se tornando. E ela saiu. Saiu da casa. Saiu da minha vida de novo. Mas dessa vez foi diferente. Porque dessa vez eu tinha escolha. E eu escolhi deixar ela ir sem raiva. Escolhi entender sem aceitar. Escolhi seguir em frente sem esquecer. Sentei no chão da sala e chorei. Chorei tudo que eu não tinha chorado naquela conversa. Chorei pela menina que tinha sido abandonada. Chorei pela mãe que não conseguiu ser mãe. Chorei pela vida que não foi e pela vida que era. Dona Rosa veio, sentou do meu lado, me abraçou sem falar nada. E eu deixei. Deixei ela me segurar enquanto eu me desmanchava. Porque às vezes a gente precisa se desmanchar para depois se juntar de novo. Quando todo mundo voltou, eu contei. Contei para tia Laura, pro Paulo, pro Luiz. Paulo ficou bravo, disse que nunca ia perdoar. Luiz ficou quieto, sem saber o que sentir. E eu fiquei em paz. Porque finalmente eu tinha entendido. Finalmente eu tinha fechado aquela porta. Minha mãe não era vilã, não era heroína. Era só humana. Fraca, falha, quebrada. E eu também era. E tudo bem, porque ser humano é isso. É errar, é falhar, é tentar consertar, é seguir em frente mesmo quando dói. E eu ia seguir em frente, com minha tia, com meus irmãos, com minha nova família. Ia construir minha vida sobre os escombros do que foi. Ia ser feliz apesar de tudo. Não por causa de ninguém, mas por mim. A gente cresceu naquela casa cheia de gente, cheia de amor. Paulo terminou a escola, arrumou emprego numa oficina. Luiz voltou a sorrir, virou um menino alegre. E eu me tornei mulher ali. Minha tia Laura envelheceu. Os cabelos ficaram brancos, as mãos mais trêmulas. Mas o coração continuou enorme. Ela nunca desistiu da gente. Só amou. Um dia, quando eu já era moça, sentei com ela na varanda no fim de tarde. O sol estava descendo, pintando o céu de laranja. Tia, por que a senhora fez isso? Por que nos buscou naquela casa? Minha tia ficou quieta, olhando para o céu. Quando eu era mais nova, eu quis ter filhos, mas não consegui. E aquilo me doeu muito. Até que um dia entendi que ser mãe não é só parir. É cuidar, é escolher, é ficar. E quando vi vocês três naquela casa sofrendo, sem brilho nos olhos, eu soube que vocês eram meus filhos. Do coração. As lágrimas começaram a descer no meu rosto. Mas não foi fácil, né? Não foi. Deu muito trabalho. Teve dias que eu pensei que não ia dar conta. Mas valeu. Sempre valeu. Segurei a mão dela, aquela mão calejada, cheia de história. Tia, eu nunca agradeci direito. Nunca falei o quanto a senhora salvou a gente. Não precisa agradecer, Helena. Mãe não espera agradecimento. Mãe só espera ver os filhos bem, e vocês estão bem, e isso basta. Mas eu quero que a senhora saiba. Saiba que sem a senhora, a gente não seria nada. A gente ia ter se perdido. Ia ter virado adulto quebrado, igual nossa mãe. Mas a senhora mostrou outro caminho. Mostrou que dá para ser feliz, que dá para curar, que dá para recomeçar. A senhora nos ensinou que família não é quem compartilha sangue, é quem compartilha vida. Minha tia apertou minha mão. Você sabe o que eu aprendi com vocês, Helena? Aprendi que amor não é sangue. Amor é escolha. Todo dia eu acordava e escolhia vocês. E todo dia vocês me escolhiam de volta. E foi essa escolha mútua que nos fez família. Ficamos ali, em silêncio, ouvindo o barulho da vida. E naquele momento, eu entendi tudo. Entendi que a vida tinha me quebrado várias vezes. Tinha me deixado na estação, tinha me jogado na casa fria da avó, tinha me mostrado a rejeição, a fome, o abandono. Mas também tinha me dado minha tia Laura. Tinha me dado Dona Rosa.
Tinha me dado a prima Neuza. Tinha me dado uma segunda chance. Tinha me mostrado que depois da tempestade sempre vem a calmaria, se a gente tiver coragem de continuar. E a lição não era sobre perdoar quem machucou. A lição era sobre agradecer quem curou. Era sobre celebrar quem ficou. Algumas semanas depois, recebemos notícia. Minha avó Benedita tinha morrido. Infarto, disseram. Fomos pro enterro. Os três. Minha tia foi junto. A casa de madeira estava igual. O quintal seco. A goiabeira torta. Tinha pouca gente. Alguns vizinhos, Dona Jandira. Minha mãe não foi. Olhei pro caixão. E tentei sentir algo. Mas o que eu senti foi vazio. Ela tinha sido só uma mulher cansada que fez o que sabia fazer. Você tá bem? Paulo perguntou baixinho. Tô. E você? Também. É estranho. A gente devia estar sentindo alguma coisa. Mas eu não sinto nada. Acho que a gente já chorou tudo o que tinha que chorar por ela. Dona Jandira se aproximou, os olhos vermelhos. Ela não era mulher fácil, mas no fim morreu sozinha. E ninguém merece isso. Talvez ela tivesse razão. Mas minha avó tinha escolhido a solidão, tinha escolhido fechar o coração. Voltamos para casa no fim do dia. Minha tia fez jantar. A mesa estava cheia, barulhenta, viva. E ali, no meio daquela confusão, eu percebi a diferença. A diferença entre existir e viver. Minha avó existiu. Minha tia vivia. Naquela noite, sonhei com minha mãe. Sonhei que ela estava na estação de novo, mas dessa vez eu era adulta. E eu chegava perto e dizia: eu entendo, não concordo, mas entendo. E no sonho, ela chorava e me abraçava, e eu deixava. Acordei com o rosto molhado. Mas não era tristeza, era alívio. Alívio de ter soltado o peso, alívio de ser livre. Paulo casou pouco tempo depois, com uma moça boa, trabalhadora, que ria alto. Eles tiveram filhos, filhos que Paulo criou com carinho, com presença, com amor. Ele quebrou o ciclo. Ele foi o pai que não teve. Vi meu irmão ser o homem que ele escolheu ser, não o que a dor poderia ter feito dele. Luiz também cresceu. Virou um homem gentil, professor de escola. Ele ensina crianças pequenas. E todo dia ele olha para os alunos e vê a si mesmo. Vê crianças que talvez estejam sofrendo em casa e ele cuida. Ele vê. Porque ele sabe o que é ser invisível. E eu? Eu também construí minha vida. Casei, tive meus filhos, envelheci. Mas nunca esqueci. Nunca esqueci de onde vim. Nunca esqueci do que passei. E, principalmente, nunca esqueci de quem me salvou. Criei meus filhos com o amor que aprendi da minha tia, não com a dureza que conheci da minha avó. Minha tia Laura morreu quando eu já era mãe. Morreu dormindo, sem dor, com a gente em volta. E quando ela fechou os olhos pela última vez, eu segurei a mão dela e sussurrei: obrigada, mãe. Obrigada por ter me escolhido. Obrigada por ter ficado. Obrigada por me ensinar o que é amor de verdade. E eu sei que ela ouviu. Sei que ela entendeu. Sei que ela foi em paz. Hoje, aos 80 anos, sentada aqui contando essa história, eu entendo tudo. Entendo que a vida não é sobre quem nos machuca, é sobre quem nos cura. Não é sobre quem nos abandona, é sobre quem fica. Não é sobre o amor que nasce, é sobre o amor que se escolhe. Minha mãe me deu a vida, mas minha tia me ensinou a viver. E essa é a diferença que importa. Uma me trouxe ao mundo, a outra me mostrou como estar nele. Uma me deu o começo, a outra me deu o recomeço. Então, para vocês que estão me ouvindo, que talvez estejam passando por algo parecido, que talvez se sintam abandonados ou esquecidos, eu quero dizer: não importa como sua história começou, importa como você escolhe continuar. Não importa quem te deixou, importa quem ficou. E se ninguém ficou ainda, fica você. Fica por você mesmo, porque você merece. A felicidade não começa quando alguém chega. Começa quando alguém decide não ir embora. E às vezes, essa pessoa é você mesmo. Às vezes você precisa ser seu próprio herói, seu próprio porto seguro. Essa é minha história. História de abandono, de dor, de recomeço. Mas principalmente, história de amor. Amor que cura.
amor que salva, amor que escolhe ficar, amor que não desiste. E esse amor, meus queridos, esse amor muda tudo. Hoje, sentada aqui na minha poltrona velha, com o rádio tocando baixinho aquelas músicas antigas, eu olho pela janela e vejo a vida acontecendo. Vejo meus netos brincando no quintal, correndo, rindo, fazendo aquele barulho bom de criança feliz, e fico pensando em tudo que vivi para chegar até aqui. Faz tanto tempo desde aquele dia na estação de trem, tanto tempo desde a casa da minha avó, tanto tempo desde a primeira noite na casa da tia Laura. Mas as lembranças continuam vivas, não doem mais como doíam antes, mas continuam ali, fazendo parte de quem eu sou. Aprendi que a gente não esquece o que viveu, não esquece a dor, não esquece o abandono, não esquece o medo, mas aprende a conviver com isso. Aprende que o passado não precisa definir o futuro, que a gente pode ser mais do que aquilo que nos fizeram, pode ser aquilo que escolhemos ser. Meus filhos cresceram ouvindo histórias da tia Laura, cresceram sabendo que família não é só sangue, é escolha, é amor, é presença. E eles criaram meus netos com esse mesmo ensinamento, com carinho, com atenção, com firmeza quando precisa, mas sempre, sempre com amor. O Paulo mora perto, vem me visitar toda semana, traz os netos, senta aqui comigo e conversamos. Às vezes ele fala do passado, fala da casa da avó, da fome, do frio, e sempre termina dizendo a mesma coisa. Valeu a pena sofrer, porque o sofrimento nos tornou quem somos. Nos ensinou a valorizar o que importa. O Luiz mora mais longe, mas liga todo dia, sem falta. E sempre pergunta se eu estou bem, se preciso de alguma coisa. Ele nunca esqueceu do menino assustado que foi. E por isso cuida. Cuida de mim, cuida dos alunos dele, cuida de todo mundo que cruza o caminho dele. O amor curou ele. E agora ele cura os outros. Às vezes eu penso na minha mãe. Penso se ela ainda está viva, se ela pensa na gente, se ela se arrepende. Não sei. E aprendi que não preciso saber. Perdoei ela? Não sei se perdoei. Mas soltei. Soltei a raiva, soltei a mágoa, soltei a cobrança. E isso me libertou. Penso na minha avó também, na mulher dura que não soube amar. E sinto pena. Pena de uma vida vivida sem afeto, sem calor, sem alegria. Ela morreu sozinha porque viveu sozinha. E isso é triste, triste mesmo. Mas penso principalmente na minha tia Laura, na mulher que nos salvou, na mãe que escolhemos e que nos escolheu. E meu coração se enche de gratidão. Gratidão por ela ter existido, por ter nos visto, por ter ficado. Outro dia, estava mexendo nas coisas velhas e achei uma foto. Foto antiga, amarelada, dos tempos da Casa Rosa. A gente estava na frente da casa, os três abraçados com a tia Laura, todos sorrindo. E olhando aquela foto, eu entendi. Entendi que aquele foi o momento que a gente virou família de verdade. Não quando chegamos, mas quando sorrimos juntos. Guardo essa foto no criado ao lado da minha cama. E toda noite, antes de dormir, olho para ela. E agradeço. Agradeço por cada dia difícil que me tornou forte. Agradeço por cada lágrima que me ensinou a valorizar o riso. Agradeço por cada dor que me preparou para a alegria. A vida não é fácil para ninguém. Todos temos nossa cruz, nosso fardo, nossa luta. Mas o segredo não é não ter dor. O segredo é não deixar a dor te definir. É acordar todo dia e escolher continuar. Escolher acreditar. Escolher amar. Tem gente que olha para minha história e sente pena. Coitadinha, foi abandonada pela mãe, passou fome, sofreu tanto. Mas eu não quero pena. Eu quero que entendam. Entendam que dá para superar. Que dá para ser feliz depois da tempestade. Que dá para construir uma vida boa em cima dos escombros de uma vida difícil. Porque foi isso que eu fiz. Peguei os pedaços quebrados da minha infância e construí uma vida inteira. Uma vida com amor, com família, com propósito. Não foi perfeita. Teve dias ruins, teve brigas, teve dificuldade, mas teve amor. E amor é o que sustenta tudo.
Às vezes recebo carta de gente que ouviu minha história. Gente passando por abandono, por rejeição, por dor parecida com a minha. E eles me perguntam: como você conseguiu? Como você não ficou com raiva? Como você não desistiu? E eu respondo sempre a mesma coisa: eu não sou especial. Eu não sou forte. Eu só escolhi continuar. Um dia de cada vez. Um passo de cada vez. E encontrei pessoas no caminho que me ajudaram, que me seguraram, que ficaram. Se você está lendo isso, ou ouvindo isso, e está passando por algo parecido, eu quero que saiba: você não está sozinho. Tem muita gente que passou pelo que você está passando. E sobreviveu. E conseguiu ser feliz. E você também vai conseguir. Não vai ser fácil. Vai ter dia que você vai querer desistir. Vai ter dia que a dor vai ser tão grande que você não vai ver saída. Mas aguenta. Aguenta mais um dia, mais uma hora, mais um minuto. E pede ajuda. Aceita ajuda. Deixa alguém cuidar de você. Porque a gente não foi feito para viver sozinho. A gente foi feito para viver em comunidade. Para cuidar e ser cuidado. Para amar e ser amado. E quando você encontrar essa pessoa que fica, que cuida, que ama, você segura. Segura com força e não solta. Eu tive sorte. Tive minha tia Laura. Tive Dona Rosa. Tive a prima Neuza. Tive gente boa no meu caminho. E isso fez toda a diferença. Mas mesmo se você não tiver ainda, não desiste. Porque essa pessoa existe. Ela vai aparecer. E quando aparecer, você vai saber. Agora, no fim da minha vida, olhando para trás, eu não mudaria nada. Parece estranho dizer isso depois de tudo que passei, mas é verdade. Porque tudo que eu vivi me trouxe até aqui. Me tornou essa mulher sentada nessa poltrona, com cabelo branco, mãos enrugadas, mas coração cheio. Coração cheio de memórias. Memórias boas e ruins. Memórias que doem e memórias que aquecem. Mas todas elas minhas. Todas elas parte da minha história. E eu não tenho vergonha da minha história. Tenho orgulho. Orgulho de ter sobrevivido. Orgulho de ter amado. Orgulho de estar aqui. Então, meus queridos, eu encerro essa história com um pedido. Um pedido do fundo do meu coração de velha. Se você foi abandonado, seja aquele que fica. Se você foi rejeitado, seja aquele que acolhe. Se você não foi amado, seja aquele que ama. Quebre o ciclo, mude a história. Seja diferente. E quando você estiver velho como eu, sentado na sua poltrona, olhando para a vida que construiu, você vai entender. Vai entender que valeu a pena. Que cada lágrima, cada dor, cada noite escura, valeu a pena. Porque te trouxe até aqui. Te tornou quem você é. Obrigada por me ouvirem. Obrigada por compartilharem esse momento comigo. E que Deus abençoe cada um de vocês. Que abençoe com amor, com paz, com pessoas boas no caminho. E lembrem-se sempre, a felicidade não é a ausência de dor. É a escolha de continuar apesar dela. Um abraço apertado de quem sabe o valor de um abraço. Com carinho, Helena.